Fala, amigo dentista! É muito bom ver você aqui de novo nesse quarto dia de lives. Eu preciso agradecer imensamente a todos vocês, dentistas, que já estão aqui, que já fazem parte do nosso ecossistema ou que estão entrando agora, adquirindo esse curso sensacional do professor Altamiro Flávio. São milhares de dentistas que já entraram para o nosso ecossistema e você agora pode fazer parte disso. Já estão abertas as inscrições. Vai lá, não perca essa oportunidade. É isso aí, e hoje a gente tem a nossa quarta aula, que é um caso clínico de preenchimento full face. Então é uma oportunidade única e exclusiva de você acompanhar o professor Altamiro atender um paciente do início ao fim. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, então assiste aí. Essas aulas vão ficar disponibilizadas por um tempo. Se você ainda não assistiu a primeira, a segunda, a terceira, ou até mesmo essa agora, fique à vontade, faça sua parte, seja um dentista completo e vamos lá. Olá, nesse vídeo nós vamos falar de preenchimento full face, que é um conceito de você preencher várias áreas, não todas as áreas, porque acho que é absolutamente impossível você preencher todas as áreas em um paciente só, deve ser uma coisa muito rara. Mas o conceito full face é um conceito em que nós preenchemos várias áreas em um mesmo paciente. Esse preenchimento vai ser feito com policaprolactona, mas nós sabemos pela última aula que foi passada para vocês sobre policaprolactona que nós não podemos usar a policaprolactona em todos os lugares. Então existem lugares, como classicamente o vermelhão dos lábios, que nós não vamos usar a policaprolactona por ser um material rígido e isso acarretaria uma perda de maleabilidade do vermelhão dos lábios, que é absolutamente necessário para você ter selamento labial, sucção, fonação, esse tipo de coisa. Então, nesse lugar, nós vamos usar o ácido hialurônico da Galderma, que é o CAICE. Nós vamos falar também sobre agulhas, cânulas e profundidades. Agora, é importante você entender que nós substituímos alguns vídeos do primeiro curso, que nada mais eram do que este vídeo, só que não com a qualidade que nós estamos fazendo agora, uma qualidade muito maior. Eu decidi, ao invés de ficar segmentando o vídeo por áreas, eu decidi que seria melhor que nós fizéssemos o procedimento corrido. Isso dá para vocês uma ideia melhor do que é um preenchimento full face, de como seria o dia clínico, que nos Estados Unidos a gente chama de workflow, porque quando você vê tudo segmentado, dá uma ideia de que aquilo foi feito em um dia, depois foi feito em outro dia. E isso é o tipo de coisa que pode encarecer o procedimento em si. Então, se o paciente tem 2, 3, 4, 5 áreas, a minha tendência é fazer todas de uma vez só. Com isso, o paciente ele tem alguns ganhos, como, por exemplo, financeiramente fica mais barato para ele. Porque eu não vou cobrar várias sessões, eu vou cobrar uma sessão, lógico, um valor um pouco maior, porque é uma quantidade maior de preenchimentos, mas não se compara com você fazer, por exemplo, eu pego um paciente e fazer 10 áreas, eu faço todas as 10 em uma sessão única. Não pode ter o mesmo preço, claro, de você atender o paciente 10 vezes diferentes, em 10 momentos diferentes, 10 marcações, 10 fotografias, 10 anestesias diferentes. Logicamente que você tem que aprender que fazer em sessões segmentadas é o mais oneroso para o paciente. Mas se é o desejo do paciente, eu estou aqui para servi-lo, né? Nós estamos aqui para servirmos os nossos pacientes. E em relação ao profissional, em relação ao dentista, eu acho que o dentista, se ele tem uma agenda muito cheia, é melhor para ele também. De outra maneira, se o paciente vem de fora, o paciente pegou um avião para tratar com você, às vezes veio de outro país, ou veio de outro estado, veio de outra cidade, mesmo que ele tenha vindo de carro, que seja aí, sei lá, 200, 300 quilômetros, fica difícil para ele vir várias vezes. Então eu prefiro esse conceito do full face. E é isso que nós vamos fazer aqui. E eu vou conversar também um pouco sobre anestesia. Lembrando a vocês que vocês têm uma aula só e absolutamente sobre anestesia.
Então eu vou pincelar algumas coisinhas sobre anestesia desse caso, mas vocês têm a aula completa sobre anestesia direcionada só para isso, né? Outra diferença é a qualidade das imagens, que agora são qualidades, são imagens de uma qualidade muito maior, seguramente. É importante que você tenha essa qualidade maior para você ver o detalhamento da agulha iniciadora, da cânula, enfim. Vamos iniciar então. Basicamente, essa primeira parte eu já falei para vocês, em termos de preenchimento de área e volume. É muito importante que vocês entendam que esses volumes aí colocados são uma sugestão para vocês, ou seja, isso foi usado neste caso, serviu muito bem para este caso, mas acaba funcionando como uma sugestão para vocês, porque os casos não são iguais, os pacientes não têm as mesmas faces, tampouco as mesmas necessidades, mas fica aí uma sugestão de volume para vocês. Volume de vermelhão superior, meia seringa, vermelhão inferior, meia seringa, filtro em cada coluna 0,05, ou seja, 5% de uma seringa, násio 1 ml, infraorbital cada 0,1 ml, ou seja, 10% de uma seringa, goníaco. Não adianta querer fazer goníaco, pessoal, com esse conceito de menos é mais. Menos é menos, mais é mais. Às vezes o paciente paga para fazer um goníaco, e ele quer ver o goníaco, ele quer ver esse L entre a base da mandíbula e o ramo da mandíbula, ele quer ver isso delineado, e você vem com essa ideia de que não, menos é mais. Olha, você precisa, no meu entendimento, de um paciente que já tem uma perda de definição, no mínimo, uma seringa e meia em cada um. Para ficar uma definição melhor, 2 seringas. Para ficar super definido, 3 seringas em cada, se houver bastante flacidez, né? Então pense bastante sobre isso, discuta com o paciente, você pode até dizer, olha, o preço é esse, usando-se tantas seringas. Se ao longo do tratamento eu achar que ficou bom, que já não precisa mais, eu mostro para você também no espelho, você checa o volume, a gente pode fazer uma fotografia ali imediata com o celular, e você decidir que não precisa mais, eu te devolvo o valor de 1 ou 2 seringas que não foram usadas. Nasogeniano, não adianta você pensar em fazer nasogeniano com menos do que meia seringa, se for discreto, se for um nasogeniano um pouco mais visível, 1 ml, ou às vezes até mais do que isso. Marionetes, 0,4 a 0,6 ml. A marionete é um lugar difícil para o ácido hialurônico funcionar. Marionete e Prijols talvez sejam os 2 lugares mais difíceis para o ácido hialurônico. Daí, mais uma das vantagens da policaprolactona. Ela é bem mais eficaz. O Elancê nessa região é bem mais eficaz porque tem um poder de volumização maior. Prijols eu acabei de falar. Submentoniano, nós vamos trabalhar também alongando a face, ou seja, eu vou colocar filamentos aqui embaixo para ter uma ideia de uma face mais longa, mais dólico facial. Isso também ajuda a ter esse conceito de que a mandíbula ela é descendente. Quanto mais eu aplicar aqui, mais a face se torna dólico, mais isso aqui se torna longo. É uma maneira também de equilibrar os terços, ou seja, se aqui vezes 2 não der esse valor aqui, é uma outra maneira que eu tenho de equilibrar esse terço. Outra maneira é de perfil, outra vantagem é de perfil, você vai ver que essa mandíbula não é reta, ela é descendente. Isso é muito bonito no ser humano. Só que algumas pessoas precisam de uma complementação para ter esse benefício. Isso seria o submentoniano. E o mento, avanço de mento, vocês já conhecem muito bem, já foi bastante conversado e descrito isso. Essa paciente é plana, ela tem uma face plana, então eu quero avançar um pouco mais para que haja um pronunciamento maior dessa dobra,
que é o sulco mentolabial. Normalmente, muitas vezes, a gente quer apagar o sulco mentolabial, né? Nesse caso, não. Eu quero avançar o mento para que eu tenha esse afundamento, esse sulco mentolabial, que nela é muito pouco evidente. O outro motivo pelo qual eu vou avançar o aumento nessa paciente é que ela tem uma projeção nasal grande, é um nariz bonito, mas eu preciso de usar o mento para diminuir a dominância desse nariz que me parece excessiva. Essas são as fotos iniciais, é uma moça muito bonita. Essa é uma foto com iluminação frontal, ou seja, eu vou usar essa foto para registro e avaliação de assimetrias. É uma maneira de eu ver o paciente mais claramente. Mas, se eu quiser ver as depressões do paciente, eu tenho que entender que essa luz frontal, quando eu ilumino o paciente com softbox, numa luz frontal, num flash frontal, eu estou fazendo o que os fotógrafos chamam de lavar a pele, ou seja, eu vou tirar todas as imperfeições. O ideal, depois que você fez essa foto, e ela é necessária, é que você pegue o softbox e eleve, ou o flash, você desconecta ele da máquina, eleva e continua com a máquina na mesma posição. Mas a luz tem que vir de cima para baixo. Quem é fotógrafo sabe, quando você vai fotografar uma pessoa que é competidor de fisiculturismo, se você fizer as fotos do fisiculturista de sunga, fazendo aquelas poses dele, com uma foto de frente, ele não vai gostar. Com a luz de frente, ele não vai gostar. É preciso que a luz esteja nesse sentido para jogar sombras, ou seja, o peito da pessoa, por exemplo, projetada, vai jogar uma sombra e delineia o final dele. O mesmo conceito, a mesma coisa nós temos que usar nesse caso. Usar uma luz superior para nós verificarmos onde estão as menores depressões que nós não conseguimos enxergar. Então, esse é um conceito bastante importante. E aí, essa é a luz de iluminação superior, em que eu vou, nessa fotografia, por exemplo, observar o quanto essa marionete dela já está evidente. Mas, se você fotografar de frente, isso vai ser lavado, você não vai ver essa marionete. Então eu uso isso não só para diagnosticar, como também para conferir se as minhas marcações estão corretas. Isso é uma coisa que eu trouxe para a odontologia e eu me orgulho bastante disso. Uma vez que já estejam feitas as marcas, eu posso até fotografar o paciente de novo para ver se estas marcas, se essa marcação foi realmente colocado no lugar de sombra. Você pode achar isso um preciosismo, mas basicamente, pessoal, tudo tem um preço, né? Eu posso fazer um atendimento de um paciente em meia hora e cobrar X, e é justo. Ou eu posso fazer o atendimento do paciente, como eu faço, em 5 horas. Aí a tarde é toda dele. Ou em 4 horas, amanhã é toda dele. E tem um outro preço. O paciente decide, olha, nós podemos fazer uma coisa mais rápida, menos diagnóstico, menos seringas, ou se você quiser uma coisa completa, feita para você, você escolhe, né? Então, ou se você não quer dar para o paciente essa escolha, você cria para você mesmo o seu protocolo e veja onde que você se encaixa, em qual desses 2 perfis você se encaixa. Eu gosto muito dessa ideia de fazer o melhor possível para o ser humano. Então tá aí, o paciente já fez a pré-anestesia, que nada mais é do que você usar uma lidocaína em forma de creme ou pomada a 4%, ou pode fazer isso manipulado também de 7% de lidocaína associado com benzocaína ou tetracaína, desculpa. Tetracaína 7% mais lidocaína 7% é talvez a formulação de anestésico tópico mais forte que nós temos, né? A benzocaína é melhor para intraoral. É uma paciente bem calma, bastante colaborativa, já é um rosto bonito e vai ficar mais bonito. Então eu começo com a benzocaína para fazer as anestesias. Essa é a benzocaína.
Eu não quero que o meu paciente sinta dor em momento algum, absolutamente. Então eu tenho muito cuidado com a anestesia. Esse é o ponto inicial para anestesia infraorbitária. Esses dois que correspondem aos centrais seria a anestesia para a linha média, para o naso palatino. Esse que eu acabei de colocar para o mentoniano, que é importante para o preenchimento do mento, do queixo, né? Outro para o mentoniano, que tem que coincidir com a raiz do segundo premolar. Observe que eu também vou fazer toxina botulínica no mesmo dia. A paciente é de outra cidade, né? A paciente mora em outra cidade, então eu não tenho como fazer 2 atendimentos, tem que ser tudo em uma vez só. No entanto, a toxina tem que ser a última, porque se você faz a toxina primeiro e fica depois manipulando muito a face, você corre o risco dessa toxina sofrer uma difusão por um músculo não alvo da aplicação. Então, se você tiver que fazer os 2 na mesma sessão, é bom que você faça primeiro o preenchedor. O ideal é fazer primeiro a toxina, espera-se 15 dias e faz-se o preenchedor. Sempre o protocolo é esse. Toxina botulínica, espera-se 15 dias e aí nós revemos o paciente com 15 dias, refotografamos o paciente com 15 dias e aí fazemos sim o preenchimento. Mas se o paciente não tem como vir, por exemplo, eu estou atendendo ela num feriado e ela mora em outra cidade, então eu não tenho outra oportunidade de atendê-la. Nessa situação eu vou fazer primeiro o preenchimento e depois que eu acabei o preenchimento eu faço a toxina e não manipulo ela mais, porque se eu fizer a toxina primeiro e depois ficar manipulando, eu posso empurrar essa toxina para um músculo, para um outro músculo. Eu estou usando uma anestesia na pele. Essa anestesia é aquela anestesia que eu acabei de mencionar, que é lido mais tetra a 7% em máscara anestésica. Eu passo isso nos lugares em que eu vou anestesiar, para que o paciente não sinta a penetração da agulha. Mesma coisa do outro lado. Isso aí para o auricular magno e para o cervical transverso, que são 2 nervos do pescoço, que saem da parte posterior do esternocleidomastoide, fazem uma volta e o auricular magno entra como se fosse uma forquilha anterior e posterior ao pavilhão auditivo externo. Então eu quero bloquear ele nesse sentido, para bloquear ele de baixo para cima, no trajeto ascendente que esse nervo tem para o pavilhão auditivo. E lógico que ele manda também alguns raminhos para o ramo da mandíbula. Então eu preciso de bloquear esse auricular magno. E o cervical transverso vai ter uma influência na parte mais anterior da mandíbula. Então eu vou bloquear todos os 2 com filamentos de anestésico nesse sentido e nesse sentido. Mas eu não vou anestesiar nunca a minha área de preenchimento. Porque se eu anestesiar sobre o desenho, se eu colocar anestesia sobre o desenho onde eu vou preencher, eu estou abrindo espaço com o anestésico para um acúmulo de preenchimento. A paciente está brincando de, não dá para ver, né? Mas ela está brincando de mamar na benzocaína, que tem um gostinho de tutti-frutti. Depois ela me falou, mas eu adorei aquele negócio. Ela fica comprimindo para ter acesso, para ter o gostinho. Mesma coisa, eu estou colocando anestésico distante da área. O meu ponto de injeção não pode coincidir com a área de desenho, com a área de deposição do preenchedor. Então eu já fiz aí no nariz o infratroclear, supratroclear. Agora eu vou fazer isso aí para o milioideo.
para bloquear os ramos que vêm do milhóide e ascendem no mento. Esse tipo de cuidado não dá para fazer numa sessão de meia hora, 1 hora, né? Isso aí é impossível. Se o paciente está disposto a receber um tratamento melhor, é bem mais tranquilo para ele. É uma interface bem mais amigável. Ainda dizendo que adorou o gostinho. Meço por fora, sei que o forame infraorbital, a partir do momento que eu toco esse rebordo ósseo, deste rebordo ósseo inferior da órbita, até o forame infraorbitário, que está no alinhamento vertical da pupila, daqui até aqui tem 9 milímetros. Vamos arredondar para 10, né? Mas exatamente são 9 milímetros. Então eu meço com a minha agulha por fora e eu vejo qual que é a relação do canhão, nesse caso da agulha amarela, do canhão amarelo da agulha, o canhão é a parte plástica da agulha, do canhão, do final do canhão, do início do canhão com a ponta do canino, meço por fora e daí sim eu entro no fundo de vestíbulo e vejo até onde eu tenho que entrar com a minha agulha para que a minha agulha fique exatamente posicionada, a ponta da minha agulha fique exatamente posicionada sobre o forame. Então eu faço uma marcação externa para depois penetrar com a agulha, que é isso que vocês estão vendo aí. Eu entro exatamente a mesma quantidade e vou injetar uma quantidade mínima, mais lento possível, para que o paciente não sinta nada. Quanto menos estresse o paciente tiver, melhor é para mim. Menos eu me contamino com esse estresse, mais o paciente fica disposto ao tratamento, menos penoso fica e as horas passam de uma maneira agradável, né? Então você vê que até agora você não viu o êmbolo. Agora que você começou a ver o êmbolo. Então é muito lento esse início. Depois você pode até ir um pouco mais rápido, mas o início tem que ser absolutamente lento. Aí a dificuldade é quem é ansioso controlar a ansiedade. Ai, mas eu não aguento. Eu já vi, inclusive, colegas, não vou citar quem, lógico, e nem a especialidade, mas gente tremendo na hora, aperta o êmbolo com tanta força que treme. Bom, não precisa dizer que o paciente enche o olho d'água, mas tudo em função de ansiedade do profissional. Você não pode fazer isso. E nessa técnica que eu faço, eu tenho uma coisa diferente. Eu vou injetar aí, por exemplo, para esse nervo infraorbitário, eu vou injetar meio tubete. Meio tubete de 1,8 seria 0,9. Só que ao invés de eu injetar 0,9 parado, eu injeto 0,7 parado. E quando eu acabei de injetar esse 0,7, eu vou retirando lentamente e injetando lentamente, para fazer uma anestesia 3D, como se fosse uma anestesia 3D. Então eu vou injetando e puxando, e isso vai anestesiando outros possíveis ramos ao longo desse percurso. No finalzinho, quando a agulha está mais próximo de sair, você tem que ser muito mais cuidadoso e muito mais lento, porque sempre perto da mucosa jugal, ou perto da pele, ou perto de qualquer superfície, existe uma quantidade maior de inervação. Então o paciente sente um pouquinho de dor. Mas é uma anestesia extremamente eficaz, porque eu faço uma anestesia 3D usando uma quantidade menor de anestesia. Fazer a mesma coisa do outro lado. Meço por fora, checo o canhão. Meço de novo, se eu estou na dúvida eu meço de novo. É muito legal poder ter um filme assim sem cortes, né, para você poder ver o dia a dia, quanto tempo leva, se isso serve para você.
Então olha como que o êmbolo anda extremamente devagar. Você veja o êmbolo verdinho muito lentamente. Aí depois você pode acelerar um pouco. Mas esse início em que ocorre a despolarização do nervo, em que você bloqueia os canais de sódio, existe uma despolarização e isso gera uma certa dor, né? Então você tem que ser muito cuidadoso. Mesmo porque os anestésicos, eles são bases fracas e todos têm que se tornar ácidos, e esse ácido causa uma alteração no pH também. Ele é feito de maneira ácida para ele se tornar mais hidrossolúvel e mais eficaz, mas isso altera o pH e gera uma dorzinha. Então é importante que você vá muito devagar. Então o paciente está tranquilo, está escutando o que eu estou falando, está rindo um pouco, concordando com o que eu estou falando, estou distraindo o paciente. Foi meio tubete de um lado e agora meio tubete do outro lado. Muita gente não consegue conversar com o paciente por ser muito ansioso, querer terminar logo, mas eu não sei, eu prefiro sempre ter uma relação mais tranquila com o paciente, deixar o paciente mais ambientado. Vou retirar essa máscara anestésica. Na maioria das vezes essa máscara ela realmente fica uma película e você tem que tirar como se fosse uma segunda pele, mas às vezes a gente pede para fazer a formulação e ele não vem com a máscara anestésica tão eficaz, né? Mas já está bastante anestesiada a pele, está até avermelhada, é comum que fique avermelhado. Eu já troquei a agulha, não se pode usar a mesma agulha que foi na boca, então se ela foi na boca, você tem que tirar essa agulha, descartar essa agulha, colocar uma agulha nova para você não levar biofilme para o subcutâneo. Como eu já disse desde o início, eu não posso anestesiar em cima do desenho, em cima da área, então eu tenho que ficar aquém pelo menos 5 milímetros. Isso evita que você abra espaço no subcutâneo, você abre espaço com líquido e o preenchedor vai ficar acumulado dentro desse espaço que você abriu com o líquido anestésico. Não acho que seja uma boa coisa. Então eu vou fazer um botão anestésico bem no ângulo, ou seja, não é nem no ramo nem na base, é no ângulo, abaixo do desenho. E aí depois de fazer esse botão anestésico, eu vou fazer um filamento anestésico. Eu entro toda a agulha, 3 milímetros de profundidade, e vou injetando e puxando lentamente. O anestésico que eu uso é mepivacaína com vasoconstritor. Não uso anestésico sem vasoconstritor. Tem muitos anos que eu faço isso, tem mais de 12 anos que eu faço preenchimento sempre com vaso. Anestesiar sem vasoconstritor, a anestesia não dura nem 15 minutos, né? Às vezes dura 15 minutos, então eu não gosto, eu acho ruim. Sempre no finalzinho ela sente um pouquinho, né? Como eu disse, mais próximo da superfície, você tem mais inervação, que é uma coisa muito inteligente que Deus fez, né? O subcutâneo não precisa de inervação, mas as superfícies precisam te informar se tem alguma coisa machucando, se tem alguma coisa dolorida, para evitar a invasividade, né? Agora o milho ióideo. Esse milho ióideo é novidade para muita gente, né? Mas basicamente o que acontece é que o milho ióideo na sua folha de exercício, que foi passado para você na aula de exercício, ele é o número 14. Ele é um ramo do mandibular, ou seja,
Assim que o alveolar inferior entra no canal mandibular, o nervo milioide, que também é ramo do mandibular, não é só o alveolar inferior, mas também o milioide, ele vai se separar desse ramo alveolar inferior e ele vai seguir esta linha abaixo, ele vai passar entre a glândula salivar e a mandíbula, na face interna da mandíbula, e ele faz um looping, ele faz uma volta e ascende nesse sentido para inervar a pele do mento. Então, se eu vou fazer um avanço de mento, às vezes só a anestesia do mentoniano, só essa anestesia do mentoniano não é suficiente, porque eu sei que o mentoniano joga ramos para cá. Mas o milioide, como eu descrevi, também joga. Então, o nervo mentoniano joga ramos para cá, que seria essa área amarela descrita, mas essa área ela vem até aqui, ela vem até a linha média, o mentoniano chega até na linha média. O mentoniano joga ramos para o lábio inferior também. Mas às vezes o paciente continua sentindo dor. Por quê? Por causa do milioide que vem por dentro da mandíbula, vem para a pele, faz um looping e vai até o lábio. Então às vezes você precisa de complementar ele, como eu mostrei ali, nessa situação de fazer um filamento daqui até aqui. E dá-lhe conversa, né? Ela é uma fofa, um amor de menina. Muito trabalhadora. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Desse lado agora vocês têm uma perspectiva diferente, mas é basicamente a mesma coisa. Auricular magno. Auricular magno que faz essa forquilha, esse formato de forquilha, ele vem da parte posterior do esternocleidomastoide, faz essa forma de forquilha e manda ramos para a parte anterior do pavilhão auditivo externo e para a parte posterior. Anterior a ele, mas também saindo do cervical, vem o nervo cervical transverso, que vai para essa parte mais anterior do preenchimento digoníaco. Então aqui para o ramo seria o auricular magno e aqui o cervical transverso. Eu começo fazendo um botão anestésico e depois eu vou bloquear os dois, assim para o auricular magno e assim para o cervical transverso. Botãozinho anestésico, o bom é você esperar esse botão anestésico fazer efeito e depois você anestesiar para o paciente não sentir nada. Veja que a agulha acompanha exatamente o mesmo formato do desenho e aí eu estou bloqueando o cervical transverso que vem de baixo para cima e sobe um pouquinho no corpo da mandíbula. No finalzinho é mais dolorido, então tem que tomar cuidado que o paciente sente só no finalzinho. Sempre perto das superfícies, as superfícies são mais policiadas, né? Elas são mais vigiadas, então elas têm uma inervação maior. E aí também estou fazendo longe do desenho. O desenho, que é o pontilhado, essa parte branca contínua não vai ser preenchida. Essa parte contínua é só uma referência que eu tenho do que é a mandíbula dela hoje. Mas a parte pontilhada é que é a parte que vai receber o preenchimento. Nenhuma dessas partes contínuas brancas vai receber preenchimento. A quantidade de anestésico para infra e supratroclear é 3 a 5 gotas no máximo, não precisa de muita coisa. Vou junto à linha média, no início e no final do desenho. Ela disse que não sentiu nada, vou fazer a mesma coisa, veja que praticamente não tem mais nada no êmbolo, mas mesmo assim é suficiente porque são gotinhas.
ela não sentiu nada em função do anestésico que eu tinha feito previamente. Essa é uma região muito comum de ter sangramento, porque é uma região bastante vascularizada, em vasos muito finos, mas muito numerosos. Então é fácil você ter um sangramento, mesmo que seja só com a punção do anestésico. Mas esse sangramento dela aí está mínimo, né? Não vai gerar nenhum bruising, nenhum hematoma, nada disso. Agora nós vamos anestesiar essa região das colunas do filtro. Por quê? Muitas vezes, pessoal, deixa eu tirar a mão, aí. Muitas vezes, quando você anestesia o infraorbitário, a anestesia do infraorbitário, ela é suficiente para essa região. Por quê? O infraorbitário tem ramos palpebrais, ramos alares e ramos labiais superiores. Então, teoricamente, o lábio superior está todo bloqueado. No entanto, às vezes você tem influência do naso palatino. Então, às vezes o naso palatino ele tem algum raminho que pode, não existe nada provado em relação a isso, mas é uma hipótese, o naso palatino pode mandar algum raminho para essa região. Então, se depois de anestesiar o infraorbitário, como eu fiz aqui, você está até vendo uma área isquêmica, se depois de fazer isso, eu tocar com a agulha aqui e o paciente sentir ainda que tem um pouco de dor junto à linha média, eu vou fazer uma anestesia como se eu estivesse anestesiando o incisivo central para um procedimento qualquer no consultório. Raiz do central direito, raiz do central esquerdo, e aí você complementa o naso palatino. Em ordem, o paciente deixa de sentir dor, depois o paciente deixa de sentir a temperatura, depois o paciente deixa de sentir a pressão, depois o paciente deixa de sentir toque. Então essa é a ordem de tempo de percepção do paciente. Mas a primeira coisa que nós bloqueamos é a dor. Então você pode explicar para o paciente, olha, eu vou tocar, você não pode sentir dor, mas você vai sentir ainda o toque. Porque primeiro é a dor, o toque vem depois, o alívio do toque vem depois, ou da pressão vem depois. Então é sempre pressão, depois temperatura. Então leva tempo, porque o paciente às vezes fala, não, pode anestesiar mais que eu ainda estou sentindo. Não. O toque você continua sentindo, isso leva um tempo maior do que para tirar a dor. O que me interessa é só a dor. Explique isso para o paciente e cheque se realmente isso aconteceu. Então eu vou tocar no paciente, você tem que tocar e lateralizar a agulha, ou seja, o quanto você aperta. Você não pode furar o paciente, mas você também não pode só tocar a agulha de leve. Tem que ser uma quantidade de pressão tal que você consiga dobrar a agulha um pouquinho e tracionar ela para uma das laterais, fazendo um toim, como é no desenho animado, né? Um toim. Então isso diz para você, depois da sua anestesia, quais são as áreas que ainda precisam ser anestesiadas, ou, vamos dizer, complementadas, né? Então eu vou fazer a complementação do naso palatino. Eu sei que o naso palatino dificilmente estaria aí, então não é em todos os casos que isso vai acontecer. Da mesma maneira, nós andamos muito lentamente com o êmbolo, olha, o fundo de vestíbula, posição como se fosse para anestesiar o incisivo central. Eu não falo para o paciente, olha, não aguenta só um pouquinho, já está bastante anestesiado. Não, eu complemento. Eu não começo o meu procedimento enquanto o meu paciente não estiver 100% anestesiado. Aí o paciente às vezes está ansioso, fala, não, vamos, olha, você está anestesiado, vai ficar sentindo dor depois de ter tomado anestesia? Não tem lógica. Então eu complemento
as anestesias sempre que ao testar o paciente sente dor. E eu gosto de testar antes, porque é muito ruim você paramentar, colocar campo no paciente e depois que está tudo prontinho, o paciente fala, eu estou com dor. Aí você tem que anestesiar o paciente. É ideal que você faça todo esse procedimento antes. Tear trough, que é a calha lacrimal, não sentiu nada. Quantidade de anestésico usado, nós usamos 7 tubetes de mepivacaína com vaso. Produtos, nós vamos usar o Elancê. Eu penso que, como ele tem um poder de volumização maior do que do ácido hialurônico, seria de bom tom você começar com uma quantidade 20% menor do que você está acostumado a usar. E nós não vamos fazer em algumas áreas que nós já descrevemos para vocês na área, na aula de Elancê, de policaprolactona Elancê. Então essas 4 áreas que estão descritas, vermelhão dos lábios, depressão infraorbital, supratip e glabela, sempre que o paciente precisar disso, nós vamos fazer com ácido hialurônico. Mas eu faço nariz sem problema nenhum, eu faço supratip sem problema nenhum com o Elancê. Tudo bem, não está contraindicado, no entanto, não tem antídoto. Se você tem essa ideia de que você, caso tenha uma isquemia com ácido hialurônico, você tem no seu portfólio, você tem no seu arsenal a possibilidade de injetar uma enzima, você injeta essa enzima que é a hialuronidase e você reverte esse efeito. Tudo bem, mas nós não temos uma hialuronidase para a policaprolactona. E se acontecer? Se eu fiz e aconteceu, você pode entrar com um líquido que pode ser tanto um soro fisiológico estéril para injeção, como um anestésico sem vaso, e você, lógico, não vai colocar vaso numa isquemia, né? Se já está isquêmico, você não vai colocar vaso. E você vai fazer essa anestesia, ou injeção de anestesia, ou injeção de soro fisiológico estéril, e massagear vigorosamente para diluir esse produto. Essa é a manobra que nós fazemos. No entanto, ao longo desses anos que eu uso o Elancê, de muitos pacientes e muitas aplicações, eu nunca tive uma intercorrência com o Elancê. Então eu sou muito satisfeito e confio bastante nesse produto. Para o lábio, nós vamos usar o Kais. Para as micro-rugas, nós vamos usar o Finesse. O Elancê você tira, é uma vantagem que esse produto tem também, como vocês estão vendo, é que esse produto, ele vem com uma seringa estéril. O ácido hialurônico, a seringa dele só é estéril por dentro, não é estéril por fora. Já a seringa do Elancê, ela é estéril também por fora, então eu posso abrir ela e colocar em cima do campo. Eu não sei, cara, eu não entendo por que a seringa de ácido hialurônico também não é estéril. Eu quero colocar isso em cima de um campo estéril, não posso. Agora, com o Elancê, saiba você que a seringa é estéril e você pode sim colocar essa seringa em cima do campo esterilizado, que você não está contaminando o campo. Eu gosto de colocar um campo operatório no paciente. Vou começar com o preenchimento de lábio. Então vocês já têm um filme de preenchimento de lábio. Agora vocês têm um segundo filme de preenchimento de lábio. Cânula 25. O lábio dela está um pouco tortinho, né? Por causa da anestesia, que afeta também a musculatura. Essa é a agulha iniciadora. Não sentiu nada. Entra, é difícil, ficou fácil, eu paro. Significa que eu já
atravessei o necessário para começar com a minha cânula 25. Aquela era uma agulha iniciadora 25 e agora vou tirar o ar, que eu tinha esquecido de tirar o ar. Não quero injetar ar na minha paciente. Entro 2 milímetros, o mínimo possível, só para esconder a ventilação da cânula, e aí eu corrijo a posição e vou trazer essa cânula bem para a superfície, porque eu quero eversão. Se essa é a linha de eversão, eu quero chegar até a linha média, bem superficial. Se estiver fazendo isso com a agulha sai fora do tecido, né? Não dá para fazer isso com a agulha. Então eu vou injetando e puxando, fazendo um filamento para everter, ou seja, para trazer para anterior, numa projeção horizontal. Vou do outro lado fazer a mesma coisa. Ficou fácil, eu paro. Entra uns 2 milímetros só, e aí eu já corrijo a posição da minha mão para jogar essa cânula mais para a superfície. As imagens são lindas, né? A qualidade é muito bacana. Chega até na linha média e vou injetar e tirar a minha mão ao mesmo tempo, deixando 10% de uma seringa bem superficial. Você pode fazer 10%, coloca o paciente de pé. Se acha que foi pouco, faça mais 5% ou mais 10%. Essa é apenas uma sugestão de quantidade. O lábio inferior já ficou projetado em relação ao superior, né? Bem interessante você ver isso. Se você olhar o paciente de lado, o paciente de boca aberta, você vai ver que como eu fiz o inferior, ele era recuado em relação ao superior, agora ele já está bem mais projetado. Quando eu tirar a mão vai ficar fácil de você perceber isso. Eu aperto o finalzinho e aí a projeção do lábio fica bem mais projetado do que era, né? Agora eu tenho uma projeção horizontal interessante para ela. Não quero que fique preenchedor na superfície, então eu aperto sempre um pouquinho. Agora eu vou usar o mesmo pertuito de entrada, não vou fazer outro furinho nela, só que eu já não vou tão superficial, eu quero ficar a 3 milímetros de profundidade, porque para fazer esse filamento de volumização, que é o que eu estou fazendo agora, eu não quero ficar muito perto da superfície, porque eu não quero que ele fique visível. Então eu vou fazer a 3 milímetros, criando volume, 3 milímetros de profundidade, criando volume, e a quantidade da mesma maneira, 10% de uma seringa, ou 0,1. Se acha que ainda é pouco, coloca o paciente de pé, faça mais 0,1. Também vou tentar aproveitar o mesmo pertuito de entrada que eu já tinha feito, penetrei, 3 milímetros de profundidade, não quero ficar superficial como é o de eversão, e faço a volumização também com 10% de uma seringa inicialmente. Aperto o finalzinho, com isso eu já usei quase metade da seringa, né, para o lábio inferior. Zero um, nós estamos com 0,4 da seringa já colocados. Eu não vou preencher o vermelhão superior, minha intenção é fazer com que esse vermelhão inferior fique mais grosso, mais volumoso, mais perceptível que o superior, porque é assim que tem que ser. Então, nós temos o lábio inferior com mais volume que o superior.
entre 25% e 40% a mais de volume sempre no inferior em relação ao superior. Lá nos Estados Unidos agora virou moda preencher o superior e deixar o superior mais volumoso que o inferior. Eu não entendo isso. Eu vejo meus colegas fazendo isso lá e vejo também os pacientes na rua. Não é que fica feio, fica aberrante, mas é fora do normal. É como você ter, por exemplo, uma perna um braço mais comprido que a perna. Não, existem proporções que têm que ser obedecidas. O lábio inferior sempre tem que ter mais volume que o superior. Agora eu vou fazer as colunas do filtro. Para fazer as colunas do filtro eu faço com agulha, vou bem superficial e eu não vou preencher o filtro todo, eu não vou entrar com a agulha toda. Normalmente eu entro aí com uns 10 milímetros de agulha, eu deixo 3 milímetros de fora, porque eu não quero muito volume em cima, eu quero o volume do meio para baixo, para o lábio ficar projetado, como se fosse o telhado de uma casinha japonesa, né? Mesma coisa do outro lado. E vou criar outra coluna do filtro para que esse sulco filtro fique ressaltado. Quantidade bem pequena. Isso é uma característica das pessoas jovens. O filtro perceptível, tanto ao toque como visualmente. Então, se eu tenho um filtro que começa a ficar planificado, é bom que eu preencha esse filtro. Porque se eu demorar a preencher o filtro sumir, eu tenho que criar um filtro, eu tenho que arbitrar um filtro. Então, agora eu vou trocar de cânula, coloquei uma cânula 22, com agulha iniciadora 22 também, porque eu quero uma cânula mais grossa para me proteger mais de uma isquemia. Entro com a cânula 22, com a agulha iniciadora 22 e vou agora entrar com a cânula 22. Ela é muito mais segura do que a 25. Muitos profissionais dizem, eu gosto de uma cânula mais atraumática, mais fina. Quanto mais fina é a agulha, mais ela se parece com uma agulha. Quanto mais fina é uma cânula, mais ela se parece com uma agulha. Chega um momento, por exemplo, uma cânula 30, que ela é tão fina que ela perfura qualquer coisa. Então eu particularmente prefiro essa região, que é uma região perigosa, que é a região abaixo da glabela. Eu não estou preenchendo glabela, né? Eu estou preenchendo násio. Násio é muito mais seguro que glabela, então eu vou usar uma cânula 22. Preenchimento de glabela eu particularmente não faço. Eu faço de násio, ou seja, abaixo da glabela. Isso aqui é a glabela, isso aqui é o násio. Gosto de massagear sempre, observe, você vê que eu gasto um tempo maior nessa região, observando se não tem isquemia. E um erro que as pessoas cometem às vezes, principalmente quem está começando, né, o medo que as pessoas têm, é o seguinte: elas fazem anestesia e aí a anestesia cria uma isquemia. Quando ela termina de fazer o preenchimento, ela olha a isquemia que foi criada pelo anestésico e acha que aquela isquemia foi criada pelo preenchedor. Então é importante você, caso tenha alguma isquemia, caso você veja, principalmente nessa região, alguma isquemia que foi causada pelo anestésico, você toma posse desse conhecimento de que isso foi formado, foi feito pelo anestésico. E você não vai se assustar pensando que isso foi uma isquemia que você provocou com o preenchedor. Eu já vi alunos que inclusive anotam, né? Eu tenho isquemia nesse lugar, nesse lugar, nesse lugar. Aí fazem o preenchimento, depois revisam e vejam, não, esse aqui, mas já era do preenchedor. Bom, eu vou usar a torneirinha de 3 vias agora, que é essa torneirinha da Vaincre, para pegar uma quantidade de preenchedor X, transferindo ele para uma seringa receptora. Eu vou pegar uma seringa doadora, que é essa seringa novinha, né? A seringa de Finesse. Eu vou trazer a quantidade de preenchimento que eu acho que eu preciso para a goteira lacrimal, por exemplo. Eu quero preencher a goteira lacrimal com 0,2, 0,1 em cada. Você tem que abrir uma caixa de Finesse e você vai usar apenas 20%, então você pode usar essa transferência, apesar de que as empresas não gostam disso porque existe um risco de contaminação.
É claro, se você não tomar todos os cuidados, você pode realmente ter uma contaminação. Mas se você tomar todos os cuidados necessários, não existe como ter contaminação. Você pode contaminar até o paciente até com uma agulha de anestesia, se você deixar a agulha sobre a bancada, né? Então agora já com o Finesse colocado na seringa receptora, eu vou torcer, eu vou entortar, eu vou customizar esta cânula 22 até que ela tenha o mesmo formato do meu desenho. E esse é o único preenchedor que nós fazemos com a agulha iniciadora até ela tocar o osso, porque eu quero que o preenchedor fique embaixo do músculo orbicular. O orbicular vai ficar flutuando sobre ele. O orbicular não tem inserção nesse lugar aí, né? Então ele vai ficar flutuando sobre ele. Mas eu preciso entender que eu preciso trabalhar embaixo do orbicular, porque se eu trabalhar acima do orbicular, esse preenchedor vai ficar visível. O paciente vai reclamar, tem um volume aqui. Eu antes tinha uma depressão, agora eu estou com o meu olho grávido. Eu estou com o meu olho muito preenchido. Então, quando você coloca por baixo do orbicular, você tem o orbicular como um escudo que ajuda a esconder esse volume de preenchedor. Então eu gosto muito dessa ideia. É o único lugar, absolutamente o único lugar em que eu preencho tocando no osso. É o único preenchedor justa-periosteal que eu faço. Todos os outros são a 3 milímetros, ou seja, no subcutâneo. Eu gastei também um tempinho, não sei se vocês viram, avaliando o que eu fiz do lado direito antes de fazer do lado esquerdo. Então checo novamente se tem osso no meu background, ou seja, se tem osso no meu plano de fundo. Eu toco com o dedo e eu tenho que tocar a agulha no osso. Se eu tenho que tocar a agulha no osso, eu preciso de primeiro checar se tem osso lá, se eu não vou entrar com essa agulha na órbita do paciente, né? Vamos evitar um acidente. Então eu tenho o tempo todo o anteparo ósseo. Essa é uma seringa de cristal, que é a seringa receptora, e eu vou injetando e tirando ao mesmo tempo. A quantidade que eu inicio sempre é 0,05, ou seja, 5% de uma seringa. Se eu acho que ficou pouco, eu adiciono mais, mas normalmente eu gosto de fazer essa avaliação no final. Então eu preenchi a tear trough e aí eu vou preencher outras áreas. Lá no final eu vou fazer uma avaliação de novo. Eu posso fazer uma avaliação agora, ver se eu já estou satisfeito ou não. E faço uma avaliação no final. Eu faço como se fosse um pós-imediato, né? Um pós-super imediato, uma avaliação de pós-super imediato. E depois eu faço uma avaliação final, considerando que haverá um pequeno inchaço por causa do sangue que normalmente vai sair nessa região. Usando a cânula, sendo bastante cuidadoso, eu tenho uma chance pequena de hematoma. Mas se você estiver trabalhando com um paciente que é um paciente muito tenso, paciente muito ansioso, você já diz, olha, existe uma chance de hematoma, ou você pode colocar isso no seu próprio consentimento informado. Nesse curso nós temos vários consentimentos informados já revisados por advogados que eu disponibilizei para vocês. Vocês têm um arquivo disto, dizendo que o paciente, caso tenha um hematoma, ele tem que esperar 24 horas e depois das 24 horas ele pode começar a fazer o tratamento desse hematoma com iridoide. Ele pode também, caso ele vá sair de casa, usar uma base. Hoje existem bases mais densas, né? Minha mulher é que sabe o nome desse negócio, minha filha principalmente. Mas é como se fosse uma barreira física e você tem que acertar também a cor disso em relação à sua pele. Esse é um movimento que eu faço para tirar o ar da seringa. Então eu tiro o ar que está dentro da seringa para entrar com menos ar na cânula. Ou você pode pôr direto e injetar, mas você tem que tirar o excesso. O que está saindo da cânula agora é ácido hialurônico. Tá vendo? Ácido hialurônico. Agora sim começou a policaprolactona. Muito legal, né? No começo que você viu,
uma coisa que parece gel de cabelo, depois ela se torna branca, ou seja, eu tirei todo o ácido hialurônico, que é o translúcido, que estava dentro da cânula, e só tem esse leitoso, que é a policaprolactona. Agulha iniciadora, 3 milímetros de profundidade. Entro com a cânula, 3 milímetros. Não estou tocando o osso, eu estou acima do músculo, eu não quero atrapalhar o masseter. Então eu injeto e crio uma bolinha a 3 milímetros de profundidade. Criou-se uma bolinha, um volume. Inclusive a policaprolactona fica saindo. E logo que a policaprolactona entra em contato com o ar, ela condensa e fica dura como se fosse uma pedra mesmo, como se fosse uma pedra sabão. Agora eu vou fazer um filamento que vai encontrar com aquela bolinha e eu darei andamento àquela bolinha. Vou transformar a bolinha numa perna. Penetro, 3 milímetros de profundidade, nada, absolutamente nada desse negócio de tocar osso, que eu acho horrível, trabalhar por baixo de músculo, gasta muito produto. E eu vou injetando e puxando ao mesmo tempo. Com isso eu criei um ressalto para a base da mandíbula. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o ramo. Vou criar um ressalto para o ramo. Mas eu tenho que ter osso no meu background, eu tenho que ter osso por baixo desse desenho aí. Não que eu vá tocar no osso, eu vou trabalhar a 3 milímetros, mas eu tenho que ter osso para suportar esse preenchedor. Agora eu não estou tocando no osso, eu estou a 3 milímetros de profundidade. Chego até na bolinha, que eu já tinha feito inicialmente, e eu vou injetando e puxando ao mesmo tempo. O êmbolo anda e eu removo a mão ao mesmo tempo, porque senão eu crio irregularidades. Aperte sempre o finalzinho para tirar um pouco. E aí agora eu já tenho um goníaco definido. Eu olho e vou fazer correções do desenho. Eu posso colocar mais quantidade aproveitando o mesmo pertuito. Posso fazer uma massagem para endireitar esse filamento. A policaprolactona é um material que não é dado a migrações, então você pode ficar despreocupado. O paciente foi para a academia e isso desceu. Né? O paciente foi lavar o rosto e isso desceu. Você vai pedir para o paciente se abster de academia, de qualquer coisa, depois de qualquer preenchimento, seja com ácido hialurônico, seja com preenchedor. Você vai pedir para o paciente se abster de academia por 24 horas. Você não vai fazer nada, você vai ficar quietinho em casa, você não vai vibrar, não vai ficar pulando. A toxina, o tempo que você vai pedir é de 4 a 6 horas e o preenchedor 24 horas. Abrir um pouco mais o campo. É ótimo você limpar todo o rosto do paciente com clorexidina e depois usar campo, você fica muito mais seguro quanto à infecção, porque o preenchedor, principalmente o ácido hialurônico, ele pode se transformar no meio de cultura. Se você jogar uma bactéria para ele, ele se transforma no meio de cultura. Depois você pode ter um METIP, mesmo que não seja agora, pode acontecer tardiamente, né? Esse preenchedor pode ficar colonizado. Então eu prefiro fazer essa asepsia e prefiro sempre usar o campo. E é uma coisa também que gera uma percepção de valor e de cuidado para o paciente.
Mesma coisa deste lado. É bom vocês terem uma visão diferente. Vou fazer parado a 3 milímetros de profundidade, porque se eu fizer profundo, eu vou gastar muito mais material e vou atrapalhar o músculo. Então faço esse voluminho, crio esse voluminho e agora eu vou unir esse volume a uma perna anterior, horizontal, e a uma perna posterior, vertical. É muito legal para quem está começando ter um filme desse, né? Um filme que você vê a imagem perfeita, estou apaixonado por essa imagem, a imagem perfeita, a posição, 2 áreas, uma área do lado direito, uma área do lado esquerdo, para você checar 2 posições diferentes, mesmo que seja a mesma região. Então nós não poupamos esforços aí para que vocês possam ver. O que eu estou fazendo aí? Uma subcisão. Ou seja, quando eu sinto que tem fibras, eu vou entrar e sair várias vezes, entra e sai várias vezes, para romper essas fibras do subcutâneo. Agora eu já tenho um goníaco bem mais perceptível, né? Sempre a minha pegada é em posição de caneta, né? Que lá nos Estados Unidos se chama pen grasp. Eu não pego na posição de injeção, eu pego na posição de caneta. Tá vendo? Posição de caneta, posição de escrita. É muito comum nós termos um ligamento anterior a essa primeira bolinha que eu fiz, é muito comum. E esse ligamento, a única maneira de você ter um filamento contínuo é você romper esse ligamento com a cabeça da cânula, fazendo linearmente. Eu não gosto da ideia de entrar com agulha e serpentear, fazer uma subcisão, eu não gosto. Cria muito hematoma, tem sangramento, o paciente acha ruim depois, então eu prefiro fazer essa subcisão linear, ao invés de entrar com uma agulha e serpentear o bisel da agulha, cortando as fibras, como a gente faz no caso, como a gente não, né, que eu não faço, no caso de celulite, né, para soltar a celulite, como o médico faz para soltar a celulite, eu não faço isso. Eu gosto de entrar com uma subcisão linear, usando a cabeça da cânula, entrando e saindo, mas seguindo o mesmo percurso que eu vou não vou abrir além. Eu não quero que o paciente tenha hematoma e nem que o preenchedor se acumule numa área larga. Eu quero ele naquele lugar que eu estou colocando. Por isso que para criar o espaço para ele, eu entro linearmente. Sulco nasogeniano, eu pego a parte reta do sulco nasogeniano, para não ter que curvar a cânula, e faço em 2 etapas. Olha o que eu acabei de falar da subcisão. Isso faz uma diferença enorme no resultado final. No entanto, o paciente tem que perceber que isso vai causar mais hematoma. Mas é uma coisa transitória, né? Claro. Vou do outro lado, vou fazer a mesma coisa. Subcisão. Entra e sai várias vezes. Desculpa, faço o percurso várias vezes, sem entrar e sair, né? Eu entro uma vez e faço várias idas e vindas. E aí sim, depois que eu criei o espaço para o preenchedor, aí sim eu preencho. Só faço isso onde eu sinto que está muito fibroso. Porque onde está muito fibroso, não adianta você colocar o preenchedor. Ou adianta menos, né? O resultado será menor. Marionete, olha a subcisão. Subcisão linear. Injeta e tiro.
Maravilhoso o resultado. Olha a diferença da que foi preenchida para que não foi preenchida. Com uma quantidade mínima, né? Lógico que ela vai ficar de pé e eu posso colocar mais. Mas uma quantidade mínima de policaprolactona já é eficaz para marionete, coisa que não acontece com ácido hialurônico. Não estou desdenhando do ácido hialurônico, eu preciso dos dois. E uso os dois no meu dia a dia, mas é uma característica da policaprolactona ter mais capacidade de volumização. Subcisão linear, preenchimento. Achei que foi pouco. Ótimo. E vou adicionando quantidades, até eu achar que está satisfeito, que eu estou satisfeito. Posso também colocar o paciente de pé, dar um espelho, pedir, olha mais para cima com o espelho, mais para baixo, olha um pouco de lado, para o outro lado, para que o paciente tenha uma noção das depressões. Um dedo na boca, um dedo fora, faça a massagem. Ela acha graça de tudo, ela é uma fofa. Ela nessa hora perguntou, por que você está fazendo isso? Que macumba que é essa? Eu falei, não, eu não faço macumba não. Se tiver um pouquinho de sangramento, você tem que pressionar por 45 segundos. Por quê? Muita gente se preocupa com o sangue que sai para fora. Eu não me preocupo com esse sangue que sai, eu me preocupo com o sangue que sai para dentro, ou seja, o sangue que sai do vaso e fica no subcutâneo. Logicamente, se esse sangue vier para a derme e tiver uma quantidade significativa, você vai ter um hematoma. Então, eu prefiro barrar esse sangramento. Não que eu esteja preocupado com o que está saindo, a minha preocupação é o que está ficando dentro do paciente. E depois esse sangue ele é rapidamente absorvido, a parte líquida dele, mas a parte celular, seja eritrócito, seja leucócito, vai ficar como se fosse uma borra de café, né? Existe ali uma quantidade de células que ficam parecendo uma borra de café, e isso demora para ser reabsorvido. Esse é o Pridiols. Posso entrar tanto por posterior como por anterior, aí eu estou entrando por anterior. Coloco 0,2. Agora eu faço os filamentos verticais, com 0,1 a 0,2. Nesse caso dela, como ela tinha isso bem pronunciado, ela tinha aquele queixinho de bruxa, né? Fica uma desarmonia. Quando a gente está falando em harmonização facial, o que eu quero é harmonia. Ou seja, eu quero que a base da mandíbula seja linearmente harmônica com o mento. Agora, quando eu tenho a base da mandíbula, depois eu tenho um afundado, que a gente chama de Pridiols, e depois eu tenho mento, isso é uma desarmonia. Para eu ter uma harmonia, isso tem que ser contínuo. Então, olha o lado direito, tanto que ficou legal em relação ao lado esquerdo. Como que o lado direito está perfeito e o lado esquerdo, que não recebeu ainda, está afundado. Ficou muito legal. Eu vou fazer a mesma coisa no lado esquerdo da paciente agora. Mesma técnica, mesma quantidade. Ficou fácil, eu paro. Injeto e puxo. Nos filmes, pessoal, às vezes algumas pessoas me pedem para gravar filmes para eles, algumas empresas, eles falam, olha, não pode ter sangramento nenhum. E sempre que tem um pouquinho de sangramento, eles falam, para, vamos esperar o sangramento, limpa o rosto, começa de novo. Aqui não. Aqui o meu objetivo é não ter cortes, é fazer uma coisa linear, para você ver a realidade do que é.
Porque senão você assiste um filme e fala assim, nossa, mas o professor ele é fantástico, não sai sangue em lugar nenhum, que coisa espetacular, que homem maravilhoso. Eu não sou bom, né? Porque eu faço, tem sempre um pouquinho de sangramento no que eu faço. Isso aí é a realidade, né? Sempre tem um pouquinho de sangramento. Então o objetivo de fazer esse filme, se vocês bem me entendem, né? Porque tem gente que pode olhar e falar, ah, mas que bagunça, tem sangue em todo lugar. É a realidade do dia a dia. E novamente volto a dizer, não me preocupo com o sangue que sai, eu me preocupo com o sangue que fica. Por isso que eu pressiono meu dedo, uma pressão média, 45 segundos. Curvei a cânula imitando o desenho. Curvei a cânula imitando o desenho dessa região submentoniana. Olha como é que a cânula 22 está curva. E eu vou seguir o mesmo desenho até a linha média. Introduzo. É bem fibroso. Vou até a linha média. Parei na linha média. Sinto com o meu indicador da mão esquerda e vou injetar e tirar. Isso deixa o paciente mais dólico. Isso evita que numa observação frontal, às vezes uma pessoa, vamos pensar um rapaz ou uma menina que tem um corpo perfeito, não estão acima do peso de maneira alguma. No entanto, esse paciente reclama para você, olha, eu tenho um papinho aqui. Às vezes esse papinho, ou seja, você estar visualizando a região submandibular, isso está acontecendo por falta de comprimento da região submentoniana. Então você aumenta a submentoniana para impedir a visualização da submandibular. É um outro objetivo, não só deixar o paciente mais dólico, não só equilibrar os terços, mas também evitar que um observador frontal veja a região submandibular e veja só a submentoniana, que é o que nós queremos. Olha como que está totalmente diferente, o esquerdo muito mais baixo que o direito, muito mais bonito, muito mais definida, a mandíbula do lado esquerdo muito mais bonita. Então eu tenho que fazer também do lado direito agora. Olha que diferença, ficou fantástica essa visão, ficou fantástica. Ficou fácil, eu paro. É difícil às vezes não pôr a mão na frente para atrapalhar vocês, mas eu me esforcei ao máximo aí. Vou injetando e puxando. Aí eu olho, comparo um lado com o outro. Vejo que é claro que precisa mais, visualmente vocês estão vendo aí que precisa mais, que um lado ficou muito melhor que o outro. Vou entrar e fazer mais um pouco. O ruim é quando você coloca muito e depois se arrepende. Então eu prefiro, às vezes, entrar e fazer uma quantidade menor, avaliar o paciente e adicionar depois. Agora sim eu consigo ver que houve um abaixamento bem mais perceptível, né? Agora ele está bem mais baixo. Ficou um volume ali que eu não gostei, então eu vou diminuir esse volume. Ótimo. É massageável? Sim, claro. Como eu gosto muito desse efeito, né? Talvez vocês até estejam estranhando, né? Como eu gosto muito desse preenchimento, eu realmente gosto do paciente mais dólico, eu gosto que você não veja a região submandibular, que você veja só a submentoniana, então eu vou acrescentar mais material. Existem pacientes, em alguns casos, eu coloco uma seringa inteira só aqui. Uma seringa inteira só aqui. É claro que a partir do momento que você coloca uma seringa inteira só aqui, você vai criar talvez um bridgeolus. Então você já saiba que ao você colocar uma seringa inteira aqui, você vai ter que colocar meia e meia no bridgeolus, porque senão essa região fica destacada em relação ao restante do corpo da mandíbula. E como eu falei, a harmonização facial
é você criar harmonia. Eu não posso ter o queixo, o mento, separado da mandíbula. O que separa o mento da mandíbula? Pre-jaws separa o mento da mandíbula. Marionetes também separa o mento da mandíbula. E o pior, quando eu tenho a comparação dos dois. Marionete afundada, mais pre-jaws. Fica parecendo que você colocou um queixo ali, mas não ficou uma emenda bem feita, como se ali houvesse uma separação. Não existe harmonia. Então, eu acho que é importante esses dois preenchimentos, tanto pre-jaws como marionete, para você ter uma harmonia única de mandíbula sem essa interrupção. Porque senão você fica parecendo aqueles bonequinhos de ventríloco, né? Que o cara, acho que não existe isso mais, mas quem é mais antigo lembra que o ventríloco tinha uma separação, né? Fazer preenchimento de avanço horizontal de mento. Essa é uma região com muito sangramento, então é muito comum você ter esse sangramento. Vou fazer vários filamentos. Se você quer, se a escultura que você escolheu é ter isto aqui afundado, é manter aquele afundado no meio, ou ter mesmo um queixo mais quadrado, você não preenche o meio, você preenche só os filamentos laterais, ou seja, você skip a linha média, você falha a linha média, você saia fora da linha média, não preenche a linha média. Agora, se você quer um mento mais feminino, menos agressivo, você pode preencher a linha média, porque você vai ter uma escultura mais arredondada. A partir do momento que você decide ter um queixo mais quadrado, como o da Gisele Bündchen, por exemplo, como o da Sandra Bullock, por exemplo, aí você não vai fazer esse filamento da linha média, você faz só os filamentos laterais da linha média. É uma questão de gosto, de escultura. A dificuldade sempre nessa eleição é você envolver o paciente nisso, porque é uma coisa que eu aprendi com um grande amigo e grande dentista, o Dr. Cláudio Pinho, é que você não pode ficar dando muita asa para o paciente, você não pode ficar dando muita opção para o paciente. Senão o paciente que não tem muita noção disso, diferente de você que tem muita noção que isso é seu dia a dia, o paciente fica meio enlouquecido. Ai, mas não, isso aqui? Agora eu não sei. Aí começa a perguntar para outras pessoas, começa a ficar meio neurótico com aquilo. Então eu aprendi a fazer uma análise do paciente, aprendi isso com o Cláudio Pinho, fazer uma análise do paciente, ver o que é melhor do paciente e executar o melhor de coração para o paciente. Se nas entrelinhas o paciente pedir alguma modificação, eu faço de bom grado. Mas a ideia é não envolver muito. Algumas coisas você pode perguntar para o paciente. Você gostou disso, gosta daquilo, você acha esse rosto aqui bonito, mas muito cuidado. Se você der muitas opções para o paciente, é um problema. Inclusive eu tive uma colega, não vou citar o nome, que ela fez um programa que era um compilado de dados e imagens para o paciente decidir tudo o que o paciente queria. Ela falou assim, olha, simplesmente eu enlouqueci com a quantidade de gente que queria mudar isso ou mudar aquilo, ou se arrependeu disso ou daquilo, né? Então entro e vou fazendo filamentos que são decrescentes, esses filamentos são maiores e eles vão decrescendo, é claro, porque eles têm que acompanhar o limite superior, que é o sulco mento-labial, e o sulco mento-labial é curvo. Se ele é curvo, então esse é maior, menor, 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 até o menor de todos. Outra coisa nessa escultura que você pode fazer seria você ressaltar esse último filamento. Não, eu quero uma coisa bem suave, então coloque uma quantidade pequena nesse filamento mais lateral. Não, eu quero uma coisa mais agressiva, um queixo mais quadrado, uma coisa mais pronunciada. Então você carregue mais quantidade no último, para ficar o mento mais visível. É uma questão de gosto. O conselho que eu tenho para te dar em relação a isso é você olhar fotos na internet. Eu acho que eu surpreendi você agora dizendo que, porque talvez no seu conceito, eu te surpreendi porque talvez no seu conceito, mento quadrado é para homem, mento arredondado é para mulher. E tá certo, concordo. Mas você pega dois exemplos, por exemplo, da Gisele Bündchen e da Sandra Bullock. A Sandra Bullock é uma das mulheres mais bonitas que eu já vi em Hollywood. Não que eu tenha visto, né?
eu sei das imagens dela em Hollywood, que eu vejo a face dela em Hollywood. É um rosto lindo. E o queixo é um queixo quadrado, inclusive com esse afundamento na linha média. Então cabe a você entender que mesmo que eu esteja falando de uma mulher, eu posso colocar nesta mulher um mento mais quadrado, que é uma característica predominantemente masculina. Esse é o último filamento e eu posso escolher carregar esse filamento a mais ou a menos. Eu espero que vocês tenham gostado. Nós detalhamos ao máximo. Eu, particularmente, desconheço algum outro material didático, algum outro filme didático que tenha uma descrição tão cuidadosa como essa. Eu gastei bastante tempo fazendo esse filme e fiz questão de narrar o filme para vocês, fiz questão de fazer linearmente, tirei aquela ideia de fazer segmentado por regiões, para dar uma ideia do que é o dia a dia realmente para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Deus abençoe grandiosamente a vocês e a família de vocês. Então é isso aí, galera. Parabéns para você, dentista, que está aqui até agora, que você que assistiu essas 4 aulas incríveis. Você é um dentista que está realmente querendo fazer a diferença na odontologia. Você quer realmente agregar na sua profissão e levar o melhor para os seus pacientes na harmonização facial. Muito obrigada por você que está aqui todos esses dias. Quero lembrar que as aulas ainda estão disponíveis e vão ficar disponíveis pelos próximos dias. Então, se você conhece alguém que ainda não assistiu, pode compartilhar, fala para ele assistir e avisa também que as inscrições para os cursos do professor Altamiro Flávio já estão abertas. Então, o link para as inscrições estão lá no nosso Instagram, no Instagram do professor Altamiro Flávio, lá na bio, e a gente está mandando também todas as informações pelo WhatsApp e pelo e-mail. Então acompanha tudo aí, não perde essa oportunidade única. Vocês viram aí na nossa aula de hoje que o professor Altamiro Flávio é referência mundial e é muito bom, ele faz parecer fácil, né, a harmonização facial. Então é isso que ele quer passar para todo mundo. Nos vemos na próxima e até mais. É isso aí, muito obrigada e até a próxima.